neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que te darei, meu mestre, morreste tu por mim. Menos darei do que obterei, e tudo darei a ti. Cristo, meu tudo é nada diante da imensidão de tua graça demonstrada em minha redenção. Mas o meu nada é tudo, se posto a teu dispor, haja o que houver e venha o que vier. Sou todo teu, Senhor. Que te darei, meu mestre, divino doador. Tempo e vigor, talento e ardor, será tudo teu, Senhor. Cristo, meu tudo é nada diante da imensidão de tua graça demonstrada em minha redenção. Mas o meu nada é tudo, se posto a teu dispor, haja o que houver e venha o que vier. Sou todo teu, Senhor.
envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ouvintes, conta-se que uma moça já crescida, muito bonita, apresentava a sua mãe, as suas colegas, como sua lavadeira. Tinha muita vergonha de sua mãe. E ela apresentava a sua mãe, que era viúva, a todas as pessoas com quem ela tinha que manter contato junto com sua mãe, como sua lavadeira, como empregada. Isto porque a mãe tinha muitas cicatrizes no rosto, em todo o corpo. Era toda deformada por queimaduras. Queimaduras enrugaram a sua pele. E ela ficou uma mulher horrorosa, fisicamente falando. Um certo dia, depois que aquela moça apresentou para umas coleguinhas que ali estava a sua lavadeira, aquela mãe com o coração cortando chamou a sua filha, depois que as suas colegas partiram, disse: minha filha, assenta-te aqui. Eu sei que você tem vergonha de me apresentar como sua mãe. E eu sei por quê. É por causa destas cicatrizes que eu carrego no meu corpo. Mas eu vou te contar por que eu sou feia assim. Por que eu tenho estas cicatrizes? Você nunca soube disto. Mas agora chegou a hora de você saber. Você ainda estava no berço, era uma bebezinha, inocente, e quando eu estava lá fora, olhei e a nossa casa estava em chamas de fogo. E eu então, deixando os afazeres ali, invadi a casa que estava em chamas e fui direto ao berço onde você estava e te salvei queimando-me toda, ficando feia desta maneira, toda cheia de cicatrizes como você me vê. Foi por causa de você que eu fiquei assim. Foi para salvar sua vida. Irmãos, isso sempre mexe com o meu coração, me sensibiliza. Aquela moça naturalmente caiu em si, chorou amargamente por se envergonhar de uma mãe que sofrera tanto por ela. Se nós pudéssemos ver, sentir e nos identificar com o sacrifício de Jesus Cristo por nós, nós não nos envergonharíamos do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus, causa vergonha para o mundo social religioso de hoje. Ser crente no sentido da palavra causa vergonha. Agora, Jesus causa vergonha? O Evangelho causa vergonha? Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo. E Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Por que a maioria não aceita a palavra como ela é? Por que a maioria não aceita a mensagem do dia? É porque a mulher passará a se vestir decentemente, torna-se um crente fora da moda,
como disseram para o profeta desta era, e como dizem para as moças e mulheres e mesmo os moços e homens que obedecem à palavra de Deus nesse dia. Alguém disse: vocês têm um evangelho fora da moda. Outro disse: vocês estão dentro de um caixote. E assim outras coisas dizem em relação à mensagem que é a verdadeira palavra do dia. Você teria vergonha de ser companheira de Maria nos dias de sua mocidade? Se ela vivesse hoje, eu não creio de maneira alguma que ela se dirigiria pela moda deste mundo. Ela não estaria aí com seu cabelinho cortado, com as suas unhas pintadas, com sua cara pintada, com um cigarro entre os dedos, seminua, de calça esporte, requebrando diante dos homens. Não. Maria era santa. Maria não teve namorinhos de esquina, de automóveis. Não. Por isso Deus se agradou dela. Agora, a verdadeira moça cristã, a verdadeira mulher cristã e o verdadeiro homem cristão não se envergonha desta maneira de viver, de se portar, de se apresentar. Nós taxaríamos a Pedro de quê nestes dias? Um reverendo batista disse para o profeta desta era: irmão Branham, aqui está justamente o seu problema. É onde você se perde. Você quer fazer desta era uma era apostólica. Ó, meus ouvintes, veja só o que aquele reverendo disse para o profeta. Aqui está o seu problema. Aqui está a sua dificuldade. É onde você se perde conosco, não é? Porque todos gostavam dele e queriam estar com ele. Um outro reverendo metodista disse: ó, irmão Branham, nós gostaríamos de tê-lo conosco, mas você vive misturado com esses pentecostais aí. Sim, amados. 1 Pedro capítulo 3. Vocês querem anotar, por favor? 1 Pedro capítulo 3. Aquele homem diria para São Pedro: irmão Pedro, como ele disse irmão Branham, não? Irmão Pedro, você quer que as mulheres de hoje sejam como Sara? Isso não seria um absurdo? Agora a carta de Pedro é universal. Alguém diz que a igreja está edificada sobre Pedro, mas o que é uma farsa. A igreja está edificada sobre a revelação da palavra. Não é sobre a carne nem sobre o sangue. Não é sobre um homem, mas sim sobre a palavra. E Jesus disse: aquele que escuta estas palavras e as pratica, compará-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo os ventos, as tempestades, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu firme. Agora Pedro dá o conselho universal, católico, que quer dizer universal. O que verdadeiramente somos: católicos, cristãos, não romanos, mas católicos cristãos. Isto o verdadeiro cristão é. O verdadeiro católico cristão é aquele que obedece às cartas universais, que é escrita para toda a igreja de Jesus na terra. A carta de Pedro não foi para a mulher do seu dia apenas, bem como as cartas de São Paulo tampouco foram para as mulheres apenas de seu dia, nem a de São João, São Tiago. As ordens de Jesus não foram somente para aqueles do seu dia. Foi o que o profeta respondeu para aquele amado reverendo Batista, companheiro do irmão Branham. Ele disse: irmão, vejamos em Atos dos Apóstolos, depois que Pedro deu a ordem, respondeu
para aqueles que se converteram se arrependerem e se batizarem em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 38. Pedro disse que a promessa era para tantos quantos o Senhor Deus chamar. Chamar somente no primeiro século? No segundo século? Por que temos de ser cristãos diferentes dos cristãos do primeiro século? Cristo mudou? Jesus mudou? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra é a mesma. O que tem mudado são os homens. A doutrina nicolaíta, balaanita, jezabelita que entrou na igreja é que causou esta mudança. Então agora nós precisamos de uma mudança. Precisamos de uma transformação. Precisamos de ter os nossos corações convertidos àquela fé apostólica, às ordens apostólicas. Irmão Brana, você quer fazer desta era uma era apostólica? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas que Paulo está se referindo, quer dizer andar decentemente, vestir honestamente, com pudor, conforme ele ensinou à igreja. As coisas velhas que Paulo está se referindo aos Coríntios, quer dizer o batismo em nome de Jesus Cristo, quer dizer a santificação em espírito e em verdade, de corpo, espírito e alma. Não, as coisas velhas é aquela tradição herdada pelos pais. As coisas velhas são mentira, evangelho mentiroso. As coisas velhas é aquele vestido velho, botando aí renovação daqui, renovação dali, remendos novos em vestido velho. Tira esta roupa velha, tira esta roupa de pecado, faça como Bartimeu, lança essa capa suja, nojenta, cheia de esmolas do mundo, cheia de ismos e de credos, cheia de interpretações, cheia de modas indecentes. Lança esta vida velha fora e tenha a vida de Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isto é nascer de novo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aos Efésios, capítulo 5, ele diz: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais. Mas a coisa está diferente, aquele que mente tem que mentir mais, para ficar mais rico, para fazer aquele negócio. Essa máscara, mulher, que você põe no seu rosto é uma mentira. Você é uma mentirosa, você não é esta que aparece. E assim sucessivamente. Os mentirosos não entram no reino dos céus. Toda beleza artificial é uma mentira, é uma hipocrisia, é um fingimento. Toda beleza artificial é hipocrisia, e os hipócritas não entram no reino dos céus. Jesus é como Ele é. Ele se manifestou como Deus. Deus? Sim. Ele se manifestou desde o princípio como Deus, porque Ele foi gerado por Deus. E Ele foi manifestado como Deus, porque Ele era Emanuel, Deus conosco. Lá na estrebaria, era Jeová nascido, chorando sobre um amontoado de lixo. Era Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Você tem vergonha deste evangelho, sim? Você está procurando tratar de dar o melhor para o mestre, em ouro, prata e gesso, em construções belíssimas. O que Deus tem se enojado. Ali estava o sinal de Deus, o sinal perene para esse orgulhoso e inchado, esse pseudo-intelectual
que tem produzido sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Ali era Jeová Deus, em uma fétida estrebaria. Causa vergonha este evangelho, causa vergonha esse conhecimento, causa vergonha esta pregação para aqueles que estão separados de Cristo e edificados num evangelho moderno, falso e mentiroso. Então, por isso, pensamos que temos direito de ser orgulhosos, mantendo a cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Mas aqui está o sinal de Deus. Ele, Jeová, isto é o certo, não era uma segunda pessoa. Era Jeová brincando como um menino, Jeová trabalhando em uma carpintaria, profissão de pobre, Jeová lavando os pés dos pecadores. Isto é certo? Quem quer lavar os pés? Ele disse: eu lhes darei um sinal, disse Deus. Não sinal de um sacerdócio de colarinho branco, não sinal da riqueza e do poder. Não há nada neste sinal que você possa desejar ou julgar agradável. Isaías havia profetizado que não havia nele formosura alguma para que os homens o desejassem. Assim é a mensagem verdadeira desse dia. Assim é o verdadeiro evangelho. Mas é um sinal eterno. É o maior de todos os sinais. Jeová ali no tribunal, esmagado e sangrando, com os espinhos em sua fronte e cuspido em sua face, zombado e considerado de nenhum valor. Você, madame, queria estar ao lado dele ali? Jeová desprezado e rejeitado, dependurado nu sobre a cruz, Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Depois Jeová morria. Este é o sinal para todos os homens agora. Não há nenhum outro sinal. É o maior de todos. Aquilo foi suficiente para um ladrão, salteador, que estava crucificado à sua direita, para uma Maria Madalena, e para você, honrada, honrado, religioso. Não é sinal esta mensagem? De onde ela poderia vir, sendo de Deus, dos altos gênios teológicos? Não, afirmo, não. Deus nunca usou estas fontes. É a mensagem da qual os homens presunçosos e orgulhosos têm vergonha, embora sabendo que ela é a verdade. Deus os abençoe, meus ouvintes, nesta hora, e ajude-os a tomá-lo em sua palavra como ele é, na simplicidade do Espírito, e vos enriqueça nessa fé apostólica de aceitar Deus como ele se manifesta em sua palavra. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte,
Fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Uma voz ressoa de geral clamor: Dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, Dai-nos luz, dai-nos luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei Dessa luz de Jesus, aos milhões perdidos sem tardar valei, com a luz
Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. De Jesus, o Salvador. De Jesus, o Salvador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. E ainda, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? São João capítulo 18, versículo 36, 37 e 38, nós encontramos o que está sendo citado nesse instante. E ainda em São João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouvintes amados, irmãos em Cristo Jesus, está mais do que comprovado que a verdade é Jesus, a mentira é Satanás. Tudo que é mentira é condenável, é incompatível com Deus, como a luz é incompatível com as trevas. Não podemos, de maneira alguma, pensarmos nos céus, na glória eterna, isto é, estarmos nos céus, vivermos com Cristo na eternidade, sem que vivamos com Ele aqui enquanto estamos nesta dimensão terrena. E ninguém pode dizer que está com Ele, vivendo nele, sem que esteja na verdade. Você pode ser uma pessoa que nunca tenha proferido uma mentira. No negócio, tem cumprido seus tratos fielmente, nunca mentiu para a esposa, nem para o esposo, nem para os filhos, nem para os pais. Mas se você crer numa mentira, você pratica aquela mentira. Estamos falando já no sentido religioso. Queremos chamar a atenção de todos os nossos ouvintes que se praticamos uma religião que não é verdade, então somos mentirosos. Por quê? Estamos praticando uma mentira. Só há uma que é verdade. Só há um caminho. Só há uma vida. Só há uma verdade.
ninguém pode procurar verdade em outro lugar a não ser em Jesus Cristo, a não ser em sua palavra. Por isso, Deus não é objeto de estudo. Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. O seu carro, a sua casa, o seu filho e outras coisas terrenas podem ser deuses para você. O dinheiro, por exemplo, se torna um objeto de adoração. É uma coisa que ocupa o primeiro lugar, antes de todas as demais. É uma coisa que faz você colocar tudo em segundo plano. É que é o seu Deus. Agora notemos, amados, e concluamos juntos que a verdade é Jesus Cristo. Pilatos estava diante da verdade e perguntou: o que é a verdade? Será que aquele governador vivia só mentindo? Não sabia o que era verdade? Um homem naturalmente instruído, estudado para ser um governador e fazer uma pergunta desta: que é a verdade? Sinal de que ele não conhecia a verdade, sinal de que ele estava mergulhado no paganismo, na mentira, no engano, embora sendo um governador. Mas ali estava a verdade encarnada, que o mundo não pôde suportar, não pôde encarar com revelação divina, senão aqueles a quem Deus quis mostrar como Cristo, o Filho de Deus vivo, como o profeta de Deus, como o Emanuel, Deus conosco, como o Cordeiro de Deus. A indicação que João Batista fez deveria ser suficiente para todos aqueles teólogos de então, que Jesus era de fato o Messias, o Cordeiro de Deus. Eles conheciam as Escrituras de cor, mas notem como o nascimento de João Batista foi extraordinário. Fez cair temor sobre todos, diz a Bíblia em São Lucas. Comece a ler do primeiro capítulo e veja como foi o nascimento de João Batista. Foi uma coisa extraordinária. Zacarias saiu mudo dali de dentro, quando ele oferecia o sacrifício, e todos se maravilharam. Depois eles viram, constataram a maravilha, depois do menino nascido, que ele deu o seu nome, escreveu o seu nome numa tábuazinha. Então a sua língua foi solta. Os sacerdotes, os seus colegas, viram tudo isto, conheciam o nascimento de João Batista, a maneira que ele veio ao mundo. Era um testemunho precursor para eles. Mas, no entanto, quando aquele menino cresceu como um homem extraordinário, desobedecendo, isto é, fora da linhagem de seu pai, indo para o deserto, e apontou a Jesus Cristo como Cordeiro, eles não creram. Naturalmente o tiveram como um louco, como um desviado da linhagem. Ele deveria ser também um sacerdote. Ele deveria ajudar, manter a tradição, e não ser um choque com a tradição, com a lei, com a religião do dia. Mas João Batista indicou a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, como a verdade, como o caminho, como a vida. Mas quem deu crédito à nossa pregação, perguntou o profeta Isaías, justamente vendo a cena da cruz.
descrevendo todo o sacrifício do Calvário. Antes ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A resposta nós encontramos nas Escrituras. Reconhecidamente pelos príncipes das sinagogas, reconhecidamente pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, esta gentinha que não conhece a lei foi quem deu crédito à pregação do profeta. Foi esta gentinha que deu crédito a esta mensagem. Veja se há no meio deles algum príncipe. Eles respondem: é uma Maria. Se ele fosse de fato um profeta, ele saberia quem está banhando seus pés com lágrimas e ungindo a sua cabeça com óleo. Foi uma Maria Madalena, foi uma mulher pecadora, foi um ladrão crucificado, foi um vendedor de peixe na feira, que disse que ele é Cristo, Filho do Deus vivo. Mas veja se algum príncipe da sinagoga aceitou esta mensagem deste profeta, deste louco que vem aí do campo, dizendo que esse bastardo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus. Isso foi o que Jesus recebeu dos homens que tinham conhecimento das Escrituras, conhecimento intelectual apenas. Mas uma coisa é certa, ouvintes, nós temos constatado através das Escrituras que quando Jesus foi crucificado, que rendeu o seu espírito, houve trevas, tudo escureceu, sinal de trevas. Parece que Deus houvera saído da terra. E agora, eles, como vitoriosos, se sentiam à vontade. Abafamos aquele burlador. Agora não temos mais quem vem virar as nossas mesas de comércio evangélico. Agora não temos mais quem vem preocupar com as nossas vidas, pregar contra as nossas mulheres, contra o nosso pecado religioso. Por quê? Tapamos a sua boca, usamos todas as forças religiosas e nacionais e o crucificamos. Ei-lo na cruz, morto, derrotado. A verdade havia sido crucificada, mas eu tenho exclamado com a minha alma: preguem a verdade na cruz, crucifiquem-na, escarneçam dela, leve-a para o sepulcro, tudo fica escuro. Mas no terceiro dia, uma mulher gritou: ele vive, ele vive, ele vive. Isto quer dizer que a verdade não ficou sepultada. Logo eles tiveram a grande surpresa de saberem que o coxo que mendigava na porta formosa do templo estava andando. Logo eles constataram que a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério, porque ele foi derramado em sua igreja. Depois que as trevas caíram sobre a terra, eles colocaram-no em um sepulcro, na verdade. Ali ele ficou aquelas 3 noites e aqueles 3 dias, mas no terceiro dia ele saiu. Já estamos nos referindo àquele Jeová que nasceu numa manjedoura, aquele Jeová que brincou como criança, aquele Jeová que chorou, que gemeu, aquele Jeová tomando sobre si as nossas iniquidades, tomando sobre si as nossas dores. Estamos constatando cada dia, cada instante, que Jesus é o Jeová do Velho Testamento.
é Deus encarnado. Jeová saiu da sepultura. Ele havia dito: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Na primeira pessoa, quem estava falando ali era o Jeová, que levantaria aquele templo, aquele corpo, e o glorificaria, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E então Jeová subiu às alturas. Depois Jeová voltou para habitar sua igreja em forma de espírito. Jeová voltou para andar no meio de sua igreja e dar poder ao seu povo. Uma vez mais Jeová veio, e desta vez para ficar em seu povo, em sua igreja. E de novo Jeová curando os enfermos, levantando os mortos, manifestando-se a si mesmo pelo Espírito Santo. Jesus voltou, o Emanuel voltou. Ele é Deus conosco, Ele é Deus sobre nós, Ele é Deus conosco, Ele é Deus em nós. Deus sobre nós é Pai, Deus conosco é Filho, Deus em nós é Espírito Santo. Nunca uma primeira, terceira, segunda, terceira pessoa, mas é o mesmo Deus, obrando na sua igreja, através de sua igreja, pela sua igreja, a favor de seu corpo aqui na terra. Você deve se sentir nesse instante integrado neste corpo, no corpo de Jeová, no corpo de Jesus Cristo, no corpo do Deus vivo. Foi para isso que ele se fez homem. Jeová desceu aqui na terra e ele ergueu a prostituta para não pecar mais. Ele desceu aquele bêbado com moscas em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta, e o levantou. Ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para se assentar na mesa com os príncipes de Deus, com Jacó, com Elias, com Moisés. Estamos assentados em lugares celestiais, porque ele nos levantou a este lugar, para nos assentar com esses príncipes, com estes heróis da fé. Eu prefiro estar separado deste mundo, mas me sinto incluído na reunião dos santos, dos heróis da fé. Você deve se contentar com isto, dar graças a Deus, ser agradecido por isso. É Deus em nós, é a esperança da glória, é o mistério que Paulo viu. Ele não viu algo mais do que isso. Sim, Jesus veio e derramou seu sangue, libertou o cativo. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas, lhes deu vida eterna, e elas nunca perecerão. Ele não perderá nenhum deles, mas ressuscitá-los-á no último dia. A segunda morte não pode causar-lhes dano algum. Ela não tem poder sobre eles, sobre os filhos de Deus, no qual Jeová habita, no qual o Espírito Santo habita. Foi para isso que ele derramou seu sangue, para preparar um corpo para si. Porque este corpo pertence ao Cordeiro de Deus, e eles seguem-no onde quer que ele vá. Eu peço nesse instante ao meu Deus que complete a luz desta mensagem em cada coração ouvinte. E vamos, irmão, irmã, se ponha de pé, viva como uma resgatada, redimida, um redimido. Quando você olhar para o seu passado, não veja uma prostituta, não veja um bêbado, mas veja o sacrifício de Jesus Cristo, Cristo crucificado, e você crucificado com ele, ouvindo aquelas palavras: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo serás uma nova criatura, hoje mesmo você tem uma nova vida, tem morrido para o mundo. Isto é que eu peço a Deus que aconteça com cada ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe.
entre